Amém. E Eliseu estava doente da sua morte, da sua doença de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. E disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno, nós te agradecemos por tomar a sua palavra, Senhor, e poder ler nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, aonde podemos abrir a nossa Bíblia, Senhor, com toda a reverência, com temor e com tremor da responsabilidade, do compromisso, do que ela significa para nós. Senhor, aqui está o livro da vida. Aqui está o livro da vida eterna. Senhor, e o pão está partido. Pedimos agora que o Senhor distribua, Senhor, um pedaço desse pão a cada coração, dirigindo uma palavra, Senhor, aos nossos corações, a sua palavra que sempre foi e sempre será o sustento, a força da nossa vida. Oramos agradecidos, Pai, com o perdão dos nossos muitos pecados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Vamos ouvir as irmãs cantando o seu hino, Porto Seguro. Está indicando
divina, pois ela indica o perigo onde estás. Ali se chegares, ficarás seguro, tu que estás naufragando nas ondas do mar. Além tem um porto que sempre espera a nave perdida, prestes a afundar. Ali se chegares, ficarás seguro, nos dias futuros, repouso acharás. Amém. Amém. Como é bom ter um porto seguro, né? Porto seguro. Eu fico imaginando como deve ser um terror a pessoa estar dentro de um mar agitado, o barco sendo jogado de um lado para o outro, está longe do porto seguro. Assim tem muitas almas nessa condição, longe do porto seguro, no mar revoltado, um mundo sem limites, e a pessoa não ter aonde se agarrar, não ter segurança. A hora que a morte bate na porta, ele entra em desespero, porque ele não tem uma segurança de vida eterna, não tem um porto seguro. Agora, é muito triste a pessoa não ter segurança de quando terminar essa vida. A nossa fé se baseia exatamente nisso, quando terminar os nossos dias aqui. É para isso que nós servimos a Deus. É para quando nós fecharmos os nossos olhos, o que nos espera, né? O que fizemos para herdar. O profeta diz que nós não fomos, nós fomos salvos pela graça. O sangue dele nos mantém limpo. Mas aceitar o que Deus está fazendo. Aceitar. Deus estendeu a graça a todos, mas e quem aceita? Não é? Ninguém vai poder dizer naquele dia, mas eu não tive chance nenhuma. Não, você teve. A chance foi dada a todos, mas você não aceitou. Mas graças ao bom Deus, que nós, pela graça do Senhor, aceitamos o que Deus estendeu ao nosso favor. Foi a graça dele. Na mensagem A Flecha do Livramento de Deus, então, esse foi um tempo em que Israel estava passando por uma luta muito grande. Eles estavam cercados, encurralados pelos sírios. Os sírios, uma nação muito forte. E quando você olha para o humano e se vê em desvantagem, então, ânsia de ter medo, ou seja, temer. Israel estava nessa situação, nessa condição. Então, o rei Jeoás foi até o profeta de Deus. Veja que o profeta de Deus sempre mostra o que deve ser feito. Sempre mostra o que deve ser feito. Ou seja, ele aponta o caminho. Ele mostra o caminho. Faça dessa maneira.
Faça dessa maneira. Agora, ele diz para que ele pegasse uma flecha e apontasse para o lado do Oriente. A Bíblia diz que esse rei, quando chegou diante de Eliseu, ele chegou respeitosamente. Chegou com temor, né? Prostrou os seus pés, porque o profeta estava, a Bíblia diz que ele estava com uma doença do qual ele faleceu daquela doença, ele morreu com aquela doença. E o rei, quando viu o profeta daquele jeito, ele chorou, ou seja, ele temeu, ele teve respeito pelo ofício do profeta de Deus, né? Agora então o profeta diz: a melhor coisa a fazer ao redor do tabernáculo da vida em todos os outros lugares é permanecer com a antiquada reunião de oração e manterem a união do Espírito, continuarem olhando para cima e observando a vinda do Senhor. Observando a vinda do Senhor. Agora, tudo isso que acontece, está acontecendo, tudo é prenúncios. Prenúncios. Se essas coisas não tivessem acontecendo, então algo estaria errado. Porque a Bíblia diz que assim seria. Então, há um certo temor, há uma certa preocupação, há um certo desespero das pessoas quando veem essas coisas acontecendo, né? É muito natural quando se vê um terremoto, um maremoto, uma doença como essa que está passando por aí, as pessoas pararem e dar uma refletida, mas veja que é momentânea, por um tempo. Enquanto estão passando por aquele processo, por aquele período, então ficam religiosos, ficam preocupados. O que está acontecendo? Por que está acontecendo? Enquanto está passando por aquilo. Veja. Mas quando passa e a vida volta à normalidade, então se esquece completamente. Mas para nós não. Cada acontecimento é prenúncia da vinda do Senhor. Cada acontecimento. Nada, o profeta diz, nenhuma folha cai sem que Deus permita. Sem que Deus permita. Né? Então ele disse: permaneçam com a antiquada reunião de oração e mantém a união do Espírito. União do Espírito. Né? Continuem olhando para cima, observando a vinda do Senhor. Mantenham todo o mundanismo fora de vocês. Não importa quanto isso possa doer. Não importa quanto isso tenha que doer em nós. Ou seja, abrir mão. Ele diz fazer uma circuncisão do Espírito Santo. Tirar fora as coisas mundanas. Agora, irmãos, o Satanás, ele tem uma estratégia de trabalho. Ele nunca faz nada sem montar que é uma estratégia. Então é como guerreiros, como generais de exército, que traçam uma estratégia de guerra. O bem contra o mal, Satanás sempre está procurando traçar uma estratégia para nos pegar. Cada tempo, né, ele usou as suas ferramentas e continua usando. Mas o profeta diz: olhe para cima. Olhe para cima. Olhe para a vinda do Senhor, olhe para os acontecimentos, olhe para os lados para ver a que hora nós estamos vivendo. A hora que nós estamos vivendo, nós estamos muito perto da vinda do Senhor. Muito perto. A taça da ira de Deus está transbordando. Não tem mais aonde ir.
O diabo, ele está legalizando o pecado. Legalizando, tornando o quê? Legal, normal, amparado pela lei. Nos colégios, lei mesmo para que você, obrigando fazer, né, coisas que jamais, né? Então, nós vamos com a lei até quando ela não interfere na nossa fé. Agora, vai chegar um dia, certamente, que o profeta diz, as portas serão fechadas. Nós não teremos condições mais de ter um culto assim como nós estamos tendo. Então, nos reuniremos debaixo das pontes, quem sabe, nas matas. Por quê? Porque todos que não estiverem de acordo com aquele sistema mundial, impõe o sistema, força-se a maneira de adorar, tem que estar ligado naquilo. Senão, não pode ter culto, não pode cultuar. Mas Deus sempre dá um escape para os filhos. Deus sempre dá um escape para os filhos. Então, Israel, eles estavam aqui cercados, sitiados, né? Sitiados. E esse rei, por ter essa reverência, esse respeito com o homem de Deus, chegou humilde, e Deus, nós vamos ver que ele deu o escape para os seus filhos. Agora observe, Eliseu disse, vá, apanhe o teu arco, e ele cortou uma flecha e colocou nele e disse, agora abra a janela em direção ao Oriente. O Oriente é o caminho pelo qual Jesus virá. Veja a revelação do profeta. Você atira nessa direção. Faça desse jeito. E ele disse agora, observe, quero que você coloque a flecha no lugar e puxe para trás o máximo que você puder. Ou seja, impõe força. Empregue força. O reino do céu, desde os dias de João, ele é tomado por força. Ah, mas o meu pai já serviu a Deus 40 anos, isso vai servir para ele, se ele continuar firme até o fim. Aquele que perseverar até o fim, não é? Então ele disse, puxe para trás o máximo que você puder. E ele o fez. E ele disse, atira. E quando ele atirou, o que aconteceu? A flecha saiu e ele disse, apanha a flecha. E quando ele voltou, ele disse, fere a terra. E ele feriu a terra 3 vezes. E o profeta se indignou com ele e disse, por que não feristes mais vezes do que esta? Ou seja, por que empregaste tão pouca força? Por que trabalhaste tão pouco? Você tinha a chance de aniquilar completamente os seus adversários, mas por que trabalhou tão pouco? Por que fizeste apenas 3 vezes? Por que não feriste alguma coisa a respeito disto? Feriu mais vezes? Ele disse, tu as feriste 3 vezes, pois tu terás apenas 3 vitórias. Apenas 3 vitórias. Agora veja, irmãos, que às vezes nós desistimos de lutar por determinadas coisas. Por isso você nunca deve cessar de orar pelos seus familiares. Guarde isso no seu coração. Nunca cesse de orar, nunca se dê por vencido, porque lá na frente você vai ver a vitória. Os acontecimentos, Deus dá as coisas para a gente ficar mais firmes, mais fortes, mais corajoso. Então, coisas que vêm acontecendo conosco, 20 anos orando pela mesma causa. Parece que tem hora que Deus se esquece da gente. Tem hora que a gente pensa assim, acho que parece que Deus não está ouvindo a minha oração. Mas
passa 1 ano, passa 2, passa 3, mas quando você recebe aquilo, vem completo. Vem completo. Deus faz tudo ao seu tempo e perfeito. Perfeito. Mas esse é tão difícil, principalmente quando a gente conhece a família. Mas esse é impossível, ele tem uma natureza difícil, ele tem uma natureza dura, ele pensa assim, ele faz daquele jeito, e faz daquele outro jeito. Esse não tem condições. Não tem condições para você, não tem condições para mim, mas tem condições para Deus. Para Deus. Eu quero tomar aqui Marcos, deixa eu ver, Marcos 10, quando aquele mancebo de qualidade chegou diante de Jesus e pediu o que ele fazia para herdar a vida eterna. E Jesus pediu que se ele guardava os mandamentos, ele disse: eu faço isso desde a minha meninice. Então Jesus disse para ele assim: agora você vai, reparte, vende tudo que tem, reparte o que você tem, dê aos pobres e segue-me. E a Bíblia diz que ele entristeceu, porque ele possuía muitas coisas. O coração dele estava na riqueza, estava na popularidade, estava na amizade, estava na vida pregressa dele, né? E ele precisava morrer para uma coisa, para nascer na outra. Ele tinha que deixar aquela vida boa que ele vivia para seguir um homem que a Bíblia diz, o próprio Jesus disse: as raposas têm os seus covis, as aves têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a sua cabeça. E a Bíblia diz que ele entristeceu muito. Mas o que eu quero deixar para os irmãos é que Jesus olhou para ele e o amou, não é? O amou. E quando ele virou as costas para Deus, para a palavra, para Jesus, e saiu, parece que eu vejo Jesus olhando ele pelas costas, virando as costas para Deus. Que coisa triste. Virar as costas para Deus. E os discípulos se admiraram das suas palavras, mas Jesus tornou a falar e disse: filhos, quão difícil é para que os filhos nas riquezas entram no reino de Deus. Como é difícil as pessoas deixarem as suas vidas pecaminosas para andar no caminho de Deus. Aí Jesus disse: mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá salvar-se? Quem pode salvar-se? Jesus, porém, olhando para ele, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Todas as coisas são possíveis. Mas ele é tão duro, ela é tão dura, ele é tão difícil. Para ele servir a Deus é tão difícil. É tão difícil para nós. Deus tem a ferramenta certa para cada parafuso. Falava com o irmão, dependendo da grossura da casca, é o tamanho da cacetada. Tem aqueles que Deus fala, é o suficiente. Senhor, eu já entendi o que o Senhor quer comigo, eu já me rendo, estou em tuas mãos, faça comigo o que tu queres. Se rende no altar de Deus, Deus usa ele maravilhosamente bem. Mas tem aqueles que Deus tem que trabalhar de acordo e falar numa linguagem que ele entende. Deus não perde para a nossa natureza. Deus não perde para nós. Por isso não existe ninguém ruim, não existe ninguém difícil, não existe ninguém que esteja tão longe que não possa ser alcançado. Quando Jesus escolheu a Paulo,
E os discípulos, quando ficaram sabendo que Paulo ia fazer parte também, eles disseram: mas esse homem só nos persegue, esse homem vai nos matar, todos nós. Jesus disse: vocês vão ver de agora para frente, quanto este homem que vocês conhecem, há de padecer pelo meu nome. Não existe nada impossível para Deus, nada impossível para Deus. Irmãos, isso tem ficado tão grande para nós, tão grande, tem nos dado tanta confiança de não desistir de ninguém que nós amamos, de ninguém que nós amamos. A salvação é para vós, para os vossos filhos e para tanto quanto estão longe. Mas já se passou 10 anos, estou orando, estou buscando. Já se passou 20 anos, continue orando. Conheço o caso que demorou 40 anos vocês assistirem aqui nessa televisão. 40 anos. Não é, irmão Dari? É uma vida, né? 40 anos é uma geração. Então, olha, meus irmãos, Deus é tão grande, Deus é tão maravilhoso. Agora, esse Deus que nós cremos, ele diz assim: amados, desejo que te vá bem em todas as coisas. Veja que o desejo de Deus é que nós vamos bem em todas as coisas. Esse é o desejo de Deus. E que tenha saúde. Via o irmão orando pela saúde do irmão Erasmino, né? Família Martins sempre orando, pedindo a saúde do irmão Erasmino. Nunca desista, irmãs. Nunca cesse de clamar. Nunca se dê por vencido. Nunca perca a fé. Nunca perca a confiança. Assim como vai bem a tua alma. A tua alma. Aí ele diz: nunca se aparte da palavra. Aquilo é mais ou menos o que está acontecendo nesta noite na igreja cristã. Ele atirou apenas 3 vezes e desistiu. Achou que aquilo já era o suficiente, já servia a Deus o suficiente. Vou atirar 3 vezes e já está bom. Veja que o profeta se indignou com ele por trabalhar tão pouco, né? Nós temos atirado a flecha do livramento de Deus, e ele disse que era. Deus enviou a flecha do livramento para nós. A flecha do livramento é o Espírito Santo, que foi enviado, atirado do arco do amor de Deus, correto? Quando a eternidade para a eternidade for puxada através do cordão do amor, Deus atirou a flecha do livramento dentro da igreja no dia de Pentecostes e foi dado à igreja em suas mãos. Aleluias, ele disse. E foi dada nas mãos da igreja a flecha do livramento de Deus. A flecha do livramento de Deus é a palavra, é o Espírito Santo. Ele diz: foi dado na mão da igreja. Agora a Bíblia diz: pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Ele deseja que nós vamos bem em todas as coisas e que tenhamos saúde. O Espírito Santo livrará a igreja de qualquer tipo de caos em que ela possa entrar. Qualquer tipo. Isso isenta qualquer coisa. Ah, mas isso é impossível. Não, qualquer coisa. Mas para mim está tão difícil as coisas. Para você está difícil, mas ele não falou isso. Numa certa ocasião, uma irmã de carne nossa, quando recebeu o diagnóstico da doença dela, ela ligou para nós e disse: Marcos, você sabe que a doença que eu tenho não tem cura. Não tem cura. E eu tinha estudado já a doença dela. E pela medicina, verdadeiramente não existe cura até hoje. Não existe cura. Mas quando ela disse aquilo,
essa doença que eu tenho não tem cura. Eu disse, Deus não falou isso. O médico, a medicina pode ter falado, mas Deus não falou isso. Ela disse, eu creio. Oh, irmãos, o valor que tem a nossa fé, essa flecha do livramento, essa flecha do livramento, ela vai livrar aonde? No impossível. No impossível. O que é possível fazer, você faz. É um dever de cada cristão vir à casa de Deus, esforçar, fazer a sua parte. Mas chega a hora do impossível. A hora do impossível. Veja que Israel congregou, chegou diante do impossível. O que era? O Mar Vermelho. E se eles não tivessem ido até lá, eles veriam o impossível? Não. O que eles tinham que fazer é ir até ali. Veja que Moisés nunca duvidou do impossível. Nunca duvidou. Quando eles chegaram diante do mar, atrás dele estavam os egípcios. Nas laterais, montanhas. Veja que Deus leva o seu povo ao limite para provar se realmente nós confiamos ou não. Levou eles num lugar que não tinha para onde escapar. Não tinha. Para frente o mar, para trás os egípcios, nas laterais das montanhas. Mas nesta hora, eles ficaram esperando, Moisés ficou esperando para ver o que ele fazia. Oh, glória a Deus! Como é bom você ficar esperando quando vem de cima! Não tem cura para os médicos, mas Deus não falou isso. A cura vem de cima. A resposta vem de cima. Deus deixou que ela fosse lá, fizesse a biópsia, constatasse que aquilo não tinha cura. Para mostrar o quê? Mostrar a sua glória. Mostrar que a glória veio de cima. A glória veio de Deus. Há poucos dias, agora essa semana ela esteve lá no consultório médico. E o médico falou para o marido dela, falou, olha, de todos os pacientes que eu tratei até hoje, essa foi a única que sobreviveu. Esse é um milagre. O nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus abre porta onde não tem porta. O nosso Deus opera no impossível. Nós não cremos no Deus apenas do possível, nós cremos no Deus do impossível. E aqueles irmãos chegaram diante daquele maior obstáculo, que ninguém podia resolver aquele problema para eles. Quem sabe você tem um problema que ninguém pode resolver? Só Deus sabe o que está no seu coração. Eles chegaram diante do impossível. Oh, glória a Deus! Como é bom você chegar numa hora dessa! Chegar numa hora que você precisa do impossível. Senhor, só o Senhor sabe o que eu estou passando. Não está diante de mim. Dá uma olhada, Senhor, o tamanho desse mar. Ou o tamanho do problema que eu tenho para resolver. Era só problema para Moisés. Era problema para os egípcios. Mas não era problema para Deus. Irmãos, tenha fé no Deus que você crê. Esse Deus já abriu o mar. Moisés, o que está na sua mão? O que está na sua mão, Moisés? Eu disse, Senhor, tem um cajado na minha mão. Eu estou com um cajado de Deus na minha mão. Estou com a palavra de Deus na minha mão. Irmão, você tem a flecha do livramento na sua mão. Você tem a revelação, você tem a fé no seu coração. Você crê num profeta, precursor da segunda vinda de Jesus Cristo. Deus te deu a revelação de você ver essa palavra revelada. O que você tem na sua mão, Moisés? Senhor, eu tenho um cajado. Oh, meu Deus. Deus tirou um improvável, uma vara seca do deserto. Uma vara seca, torta na mão dele. Fosse pelo menos um bastão de ferro, não.
Deus dá o simples. Deus dá o que você precisa. Deus dá o que nós precisamos. Deus deu o simples para Moisés. Um pau lá tirado dentre os homens. Um pau velho tirado dentre os homens. Que não tem valor nenhum. Estende essa vara. Toca com essa vara aí para você ver só. Toca com ela no mar. Irmão, toca com a sua fé nessa tua necessidade. Em silêncio, você não precisa falar para ninguém. Não precisa falar para ninguém. Pegou aquela vara, chegou e tocou tocou naquele mar, ele abriu no meio. Glória a Deus! Paredes de água dos dois lados assim, e eles foram atravessando. Multidão, 2 milhões de pessoas atravessando no meio do mar seco. Paredão de água dos dois lados e ele atravessando tranquilo no meio. Glória a Deus! Esse é o nosso Deus! Ele segurou aquela parede de água dos dois lados. Parece que você pode ver a mão de Deus fazendo assim, ó. Glória a Deus! As mãos de Deus abrindo a água assim, ó. Você para a direita e você para a esquerda. Os meus filhos têm que passar aí no meio. Eles estão precisando de uma ajuda no livramento de Deus. A Bíblia diz: só foi os israelitas passarem, olharam para trás, estava quem? Os seus perseguidores. Aqueles que queriam matá-los. Jesus só fez assim. O mar engoliu a todos. Todos os egípcios morreram afogados ali dentro. Mas nenhum filho de Deus morreu afogado na água. Oh, Deus maravilhoso! Esse Deus continua abrindo o mar. Essa flecha do livramento ainda está ao nosso favor. O profeta diz: ela está lambuzada de sangue ao nosso favor. O Espírito Santo livrará a igreja de qualquer causa em que ela possa entrar. Mas o que fizeram com ela? Eles apanharam um arco e feriram 3 vezes. Este é um rei apóstata, falando de Joás. Eles atiraram a flecha uma vez. Bem, nós construiremos uma igreja, está bem? Nós ensinaremos teologia, está certo? Nós ensinaremos psicologia e faremos uma organização. Essa é a decência que você atirou. Essa é a distância que você atirou. Aí ele diz: eles atiraram as muitas bênçãos de Deus a curta distância. Uma bênção tão grande como essa. Fazer uma organização, fazer uma denominação, fazer uma linha de pensamento diferente, fazer isso, fazer aquilo. Tantas igrejas que se vê por aí. Por quê? Linhas de pensamento diferentes. Pegaram a Bíblia de Deus e fizeram como no Calvário. Rasgaram entre si e lançaram sortes. Fizeram da mensagem, fizeram da Bíblia uma coxa de retalho. Cada um puxa uma parte. Atiraram as muitas bênçãos de Deus a curta distância. A igreja hoje à noite, ouça-me, a igreja nesta noite continua a tirar a curta distância. A igreja atingiu a uma curta distância o batismo com o Espírito Santo. Ela atingiu a uma curta distância a libertação do pecado. Ela tirou curta distância. Oh, você diz: eu pertenço à igreja tal. Irmão, quando você recebe o batismo do Espírito Santo, isso tira de você aquele seu velho temperamento. Oh, Jesus, usa-me conforme o teu querer. Faça comigo, Senhor, o que tu queres. Eu não quero mais defender a minha natureza. Eu não quero mais ser aquilo que eu era. Eu não quero mais, Senhor, ficar tentando fazer do meu jeito. Todas as vezes que eu fiz, deu errado. Todas as vezes que eu tentei fazer do meu jeito, deu errado. Muda, Senhor, o meu temperamento. Muda a minha maneira de ser. Muda a minha maneira de agir. Me ajude a ser melhor.
Veja o que o Espírito Santo faz quando ele entra no coração. Ele diz assim, ele muda o que? O temperamento. Ele muda o desejo de ser, a vontade de ser. Você quer ser o que? Mais fiel. Você deseja ser mais manso. Você deseja ser mais humilde. Você deseja ser mais tratável, mais dócil. Ele coloca um vestido em você e faz de você uma dama. Ele fará com que você pare de fumar, pare de beber, pare de mentir, pare de roubar e tudo mais. Irmão, quando você recebe o batismo do Espírito Santo, isto te separa. Ele te liberta das coisas do mundo. Amém? Ele faz com que você ame a Deus. Ele faz você ir à igreja. Ele faz com que você o adore. Ele faz com que você o adore. Foi Ele que te trouxe aqui. Ele que te trouxe aqui para que você adore a Deus. Nós viemos aqui adorar a Deus, prestar um culto de adoração a Deus. Veja que no Velho Testamento as pessoas levavam o cordeiro para oferecer a Deus. Aí hoje o que nós fazemos? Nós nos trazemos a nós mesmos para oferecer a Deus. E pedir, Senhor, aceita a minha adoração. Que a nossa adoração, Senhor, o nosso culto, possa subir como um incenso suave diante das tuas narinas, ó Pai. E que ele possa ser aceito, que possa cheirar bem diante do Senhor, a nossa adoração, o nosso culto, o nosso louvor. Aceita a minha adoração, Senhor. Inclina os seus ouvidos para a minha necessidade. Oh Deus! Me socorre, me ajuda, me dê graça, Senhor, para me vencer as lutas, vencer as batalhas, as aflições que eu tenho passado. Senhor, atenta para o teu servo. Quando a Ana chegou e prostrou diante do altar, e chorava e clamava, o sacerdote olhou quando viu aquela mulher desesperada daquele jeito. Ele falou assim, mulher, vai embora. Você está embriagada com vinho, com mosto. Ela disse, eu sou uma mulher agoniada. Meu espírito está aflito. Eu preciso da graça de Deus. Eu preciso do favor de Deus. Eu sou uma mulher necessitada. Eu sou um povo necessitado. Eu sou uma igreja necessitada. Eu preciso do favor de Deus. Mulher, volte para a sua casa. Volte para a sua casa. Assim como deseja o seu coração. Volte para a sua casa. Com isso, você já recebeu o que você veio buscar. Você já recebeu o que você veio buscar. Deus, não tem como Deus não ouvir um coração desse. Não tem como. E ela voltou para casa com aquilo que ela veio buscar. Irmã, você pode levar para a sua casa aquilo que você veio buscar. Eu não sei, ninguém sabe. Só você sabe o que você precisa. Só você sabe. Volte para a sua casa, de acordo com a sua fé, levando aquilo que você veio buscar. Ele faz com que você adore. Ele faz com que você venha à igreja. Olha só como é bom vir à igreja. Com esse intuito, Senhor, fala com o meu coração. Fala com a minha alma, Senhor. Ele faz com que você adore a Deus. Ele faz com que você fale aos seus vizinhos a respeito disso. Ele faz com que você viva acima do pecado. Veja que tudo é Ele que faz. Tudo é Ele que faz. Quando é nós que fazemos, é aquela imposição, mas não. Mas quando é Ele que faz, Ele faz bem feito. Deus não faz nada pela metade. Irmãos, Deus tem feito tanto por nós.
E Deus tem mostrado tanto para nós ultimamente, que a gente não sabe nem como contar as bênçãos. Tem aquele hino que diz, conta as bênçãos, conta. A gente começa a contar as bênçãos, o tempo fica curto. É tanta coisa boa que o tempo fica curto. Mas a igreja moderna tem atirado isso a curta distância. Ó, eles apenas atiram, dizem, nós temos uma igreja, nós temos um bom professor, nós temos teologia. Isso é o quanto você sabe. Cada promessa do livro é minha, cada capítulo, cada verso, cada linha, tudo é nosso. Deus enviou o batismo com o Espírito Santo e o colocou nas mãos da igreja. A flecha do livramento de Deus para nos livrar das enfermidades do pecado, da preocupação. Só Deus pode livrar da preocupação. Só Deus pode livrar da angústia das coisas do mundo. Preocupação, a preocupação não tem virtude na preocupação. Tanta preocupação, tanto cuidado. Essa flecha do livramento de Deus veio para tirar de nós a preocupação, a angústia, esse anseio, essa coisa das coisas do mundo e de tudo mais. Mas nós a temos a tirar da curta distância. Não foi assim no primeiro grupo de judeus. Eles atiraram em tudo que Deus tinha para eles. Empregaram força, empregaram fé, empregaram confiança. E a Bíblia diz que eles apagaram o calor do fogo. Fecharam boca de leões. Os nossos irmãos fizeram isso, eles trabalharam o máximo. Eles tinham todos os tipos de sinais, maravilhas, milagres, diversos dons do Espírito Santo, tudo. Eles o tinham, mas estamos atirando isto a curta distância. Estamos atirando a curta distância. O batismo com o Espírito Santo nos últimos dias chegou aos gentios nos países ocidentais. E Deus disparou a flecha do livramento para nós. E nós temos praticamente atingido o tempo suficiente para saber de nós mesmos. Aí ele diz, as pessoas ficam felizes, dizem, eu sou assembleano, aleluia, eu pertenço à igreja de Deus. Ele diz, glória a Deus. Isso não te faz nenhum bem. Desde que a placa da igreja não faz nenhum bem a ninguém, se tratando de vida eterna. Correto? Irmão, não é com uma organização que Deus disse para atirar. É dada a cada indivíduo para atirar contra os poderes do diabo. A doença, o pecado, a imundícia, a calúnia, a maledicência, que coisa. O mundanismo, mas nós atiramos a curta distância. Nós vamos à igreja e nos unimos à igreja e achamos que está tudo bem. Por ir à igreja, se unir à igreja, achamos que está tudo bem. Ele disse, não está bem, irmão. Não atinja nada menos que as bênçãos de Deus. A Bíblia diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Atinja isso. Ou seja, fique firme naquilo que você tem recebido. Coloque em prática aquilo que você tem recebido. Não tenha medo. Mas se eu for para a igreja, meu marido vai me deixar. Ele diz, não tenha medo. Eu estou com um grande problema para resolver. Não tenha medo. Jesus disse, não temas, ó pequeno rebanho. Não temas. Ele disse, eu estarei convosco e mesmo em vós. Ele disse, eu não vos deixarei órfãos. Eu estarei convosco e mesmo em vós. Agora, o profeta diz que nós somos pequenos deuses. O grande Deus criou o pequeno Adão e a pequena Eva. E eles tinham o domínio de tudo. Eles eram o pequeno Deus. Eram criadores. Eles mudavam o rio de um lado para o outro se quisesse. Adão podia mudar o rio de um lado. Era um pequeno Deus. Né?
Agora o profeta diz que nós, hoje, também somos o quê? Pequenos deuses, caminhando sobre a face da terra. Chegará o dia em que nós pediremos o que precisamos. Hoje temos isso em porção. Temos isso em porção. Às vezes você vê irmãos chorando e pelo que Deus fez para ele. Em coisa grande, não, em coisa pequena. Uma certa ocasião, um irmão, nós trabalhamos junto, Montoninho, e ele estava com um problema na água dele, lá. Abria uma torneira, saía água, abria outra, saía água, mas tinha uma torneira que era necessário, se não me falta, era do lavatório, e não tinha o que fazer sair água naquele lugar que ele precisava. Todas as torneiras abertas, todos os registros abertos, e naquele lugar que ele precisava, não tinha jeito. Quando você não consegue alguma coisa, resolver algum problema, o que acontece? Na hora você já fica apavorado, fica nervoso e já não sabe o que fazer, e aquelas paredes tudo de concreto, os canos tudo por dentro, precisando de trabalhar, e aquilo gera uma pressão, uma expectação. E esse irmão, o que eu faço, Senhor? De repente esse irmão começa a chorar. Ele disse: está ali o problema. Mas como está ali o problema? Deus me mostrou que está ali o problema. Chegou lá, pamaga, bom aqui. Isso podia comprar um caminhão de registro disso aí. Mas o que paga um Deus daquele tamanho falar com uma pessoa que nem eu? Irmão, chegará o dia que nós chegando da panela ali em cima do fogo, do fogão, sem nenhum grão de arroz para pôr dentro. Reunir os filhos em torno da mesa, levantar as mãos: Senhor, muito obrigado pela porção que o Senhor me deu hoje. Irmãos, tudo isso está diante de nós. Esse Deus nosso não é um Deus de brincadeira, de ficção. Isso vai acontecer. Pequenas porções, isso já está acontecendo. Já está acontecendo. Pessoa requerer filho. Filho requerendo pai, isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Creia na sua oração. Creia na sua oração. Servir a mesa, colocar as crianças sentadas, a porção de cada um. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Não temas, pequeno rebanho, não temas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A flecha do livramento dado à igreja ainda está cheia de misericórdia nesta noite. Você crê nisso? Você crê nisso? Que essa flecha do livramento está a seu favor? Você crê nisso? Eu estarei convosco mesmo em vós, até a consumação dos séculos. O que devemos fazer é tomá-la, segurar, confiar e atirá-la para a glória de Deus. Senhor, eu preciso. Eu preciso. Não é uma vaidade, não é para nada disso, não é para fazer uma expectação, não é fazer espetáculo, não é para nada disso. A palavra de Deus não vai. A palavra de Deus, a palavra falada, não vai ser um espetáculo público. Está fazendo espetáculo público com a palavra falada, não. O Brando olhou, a irmã Hati estava ouvindo, enquanto ele voltava de uma caçada, ouvindo eles conversarem.
O profeta fala do esquilo. Eu quero que venha desse lado aqui, do mais improvável. Do mais improvável, do lado mais difícil. De repente olhou lá, o esquilo veio. Lugar aberto. Atirou, matou aquele. Quero que venha nessa direção. Atirou, matou. Irmã Hatch, só ouvindo aquilo. De repente a palavra veio para o profeta. Ele diz: Manhattan Muse, peça o que você quiser. O profeta diz, irmão, Dari, que chegará o dia que o Senhor lhe dizer assim: irmão, a minha lavoura está secando, eu preciso de chuva. Eu dizer para o Senhor: eu te dou a chuva, irmão Dari. Eu te dou o que você precisa. E ele diz para Manhattan: peça, irmão, o que você quiser. O que você quiser. E ela ficou sem saber o que fazer. Mombrana disse: se você pedir $1 milhão, você é uma mulher tão pobre que nem você é. Pedir $1 milhão, vai aparecer aí na sua frente. Melhora a sua situação. A irmã sai da situação difícil, de pobreza, de vida dura. Se a irmã pedir dinheiro, vai aparecer aí para a irmã. Olhou do lado a irmã dela numa cadeira de rodas. Ele disse: irmã, pede aí a saúde da sua irmã aí, ó, que está numa cadeira de roda. E ela vai se colocar de pé agora e vai largar essa cadeira aí. A Ruth olhou, viu os 2 filhos dela que estavam no monte. Oh, Jesus. Agora você vê, irmão, o que Deus quer de nós. Deus, Ele está olhando para a nossa alma. O prazer de Deus é na nossa alma. A irmã Hatch falou: eu sei disso, que ela vai se colocar de pé. Mas os meus 2 filhos estão no mundo. Os 2 estão no mundo, longe da comunhão, longe de Deus. Aí ela disse: eu quero a salvação dos meus 2 filhos. Oh, glória a Deus! Eu quero a salvação dos meus 2 filhos. E eles vieram chorando. Oh, glória a Deus! Ah, aleluia! Se ela pedisse dinheiro, aquilo tinha se desvanecido. Se ela tivesse pedido para a irmã dela se levantar da cadeira de rodas, ela tinha se levantado e tinha morrido, e os filhos dela estariam no inferno. Você não pode pedir a eleição, mas você pode pedir a salvação. O profeta disse que foi a melhor coisa que jamais ela podia ter pedido. Quando não existir mais tempo, lá na eternidade eles estarão lá. Lá na eternidade. Aleluia. Glória a Deus. Isso é realidade. Glória a Jesus. Isso é realidade, irmãos. Glória a Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua fazendo as mesmas coisas. Ele fez isso lá atrás. Ele está fazendo aqui e fará até a vinda de Jesus Cristo. Aleluia! Como é bom crer num Deus desse. Irmãos, isso aumenta a nossa fé. Isso aumenta a nossa confiança, que não existe nada difícil para Deus, que não existe nada impossível para Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Nós vamos nos pôr de pé, nós vamos inclinar a nossa cabeça, nós vamos terminar esse culto orando. Eu não sei qual é a sua precisão, a sua necessidade. Nós vamos terminar orando. Eu gostaria que a irmã Jéssica solasse para nós, se é possível,
O Salvador está aqui. Ele está aqui. O curador está aqui. O Salvador está aqui. Quem resolve os nossos problemas está aqui. Feche os seus olhos. Incline a sua cabeça. Fale com Deus. Ele conhece o que está no seu coração. Ele sabe o que você precisa. Irmão, fale com Deus. Derrame perante Ele o vosso coração. Faça profissão. Senhor, eu quero fazer melhor. Eu sei que o Senhor pode, porque eu tenho, Senhor, essa confiança no meu coração. Eu não consigo me apartar dessa palavra. Eu creio nela, Senhor. Eu creio, como a irmã Hati, música, creu. Eu também creio. Eu creio, Senhor. Eu creio. Eu creio se o Senhor levantar a sua mão, olhar para mim. Um olhar do Senhor é o suficiente para resolver a minha necessidade. Senhor, olha para mim, Senhor. Olha para o meu caso. Olha para o meu caso. O altar está aberto aqui, irmãos. O altar está aqui aberto. Se alguém tiver uma necessidade, está aqui o altar. Se alguém precisar de uma oração, nós colocamos as nossas mãos. Senhor, olha para mim, Senhor. Olha para mim, Senhor. Olha para mim, Senhor. Oh, grande Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para mim, Senhor. Nessa tarde, nós nunca pensávamos que o Senhor ia agir dessa maneira. Ia dirigir, ó Pai, uma palavra para nós desse jeito. Certamente alguém estava precisando. Nós colocamos aos teus cuidados. Senhor, me usa ao benefício da igreja. O que a igreja estiver precisando. O Senhor muda o nosso assunto. O Senhor muda o nosso tema. O Senhor faz o que o Senhor quer por um filho, por uma alma que precisa, que necessita de Ti. Pai bendito, nós te agradecemos por essa visita tão especial. Jesus, olha, Senhor, com um olhar de misericórdia por esses irmãos, por esses cristãos, por essas almas tão preciosas. Custou o teu sangue no Calvário. O Senhor derramou o seu sangue, Senhor, por essas vidas, por essas almas que estão aqui no altar nesta hora. Esses irmãos com as suas cabeças inclinadas, os seus olhos fechados, lágrimas descendo sobre a sua face de gratidão, Senhor, pedindo socorro do alto. Ó Jesus, venha socorrer, ó Pai. Socorre esses corações, ó Pai, essas vidas preciosas. Ajuda-os, ó Deus, a andar nesse caminho estreito, esse caminho apertado. Nós sabemos, Senhor, que é um caminho tão difícil, esse caminho que nós estamos andando nele. Os discípulos chegaram a dizer: é impossível. Então o Senhor olhou para eles e disse: o que é impossível para o homem é possível para Deus. O Senhor sempre tem uma via de escape, uma flecha do livramento a nosso favor, uma palavra na hora certa. Oh Jesus, uma direção para orar, uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de ajuda. Senhor, o Senhor nunca deixou os teus filhos desamparados. O Senhor nunca deixou a sua igreja, ó Pai, sem alguém ali para pregar a verdade para os filhos verdadeiros. O Senhor levanta do pó, se necessário for. O Senhor tirou, ó Pai, Davi lá de onde ele estava, da malhada das ovelhas, e colocou ele, fez dele um rei. E o Senhor nunca deixou ele esquecer da onde ele saiu. Senhor, nunca deixe nós esquecer da onde nós saímos, da onde nós estávamos, quem nós éramos, para o Senhor nos colocar aqui na sua casa, nos lugares celestiais em Cristo Jesus, adorando a Deus, falando dessa palavra tão perfeita.
Ó Jesus, manuseando essa palavra, manuseando essa espada da vida. Senhor, socorre cada um, Senhor. Ajuda cada família representada. Senhor eterno, mães com suas mãos levantadas pelos seus filhos. Oh Deus, que pedido santo dessa mãe, que pedido santo dessa esposa. Ela não está pedindo dinheiro, ela não está pedindo carro novo, ela não está pedindo fazenda, ela não está pedindo nada dessas coisas, ela está pedindo a salvação dos seus filhos, ela está pedindo a salvação do seu marido, pedindo libertação para o seu esposo. Jesus, 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 oh Jesus, esse pai, Senhor, esse pai, esse ancião, pedindo pelos seus filhos. Oh Deus, oh Jesus, nós queremos a sua graça, o seu amor. Jesus, Jesus, socorre-nos, Jesus. Socorre-nos, Jesus. Pedro estava quase afundando. Quase afundando. Ele estava olhando para os problemas grandes que ele tinha para enfrentar. E ele foi descendo, até que ele gritou: Jesus! Jesus! Socorre-me, Jesus! Oh, Jesus! Socorre-me, Jesus! Socorre, levante a sua mão, socorre-me, Jesus! Levante a sua mão para Ele. Socorre-me, Jesus! Eu estou afundando. Estou afundando, Jesus! Toma-me pelas suas mãos. Toma-me pelas mãos, Senhor Jesus, e faz voltar a andar sobre as águas novamente. Aumenta a minha fé, Senhor Jesus. Oh Deus, aumenta a minha fé na sua palavra. Aumenta a minha confiança nesse Deus tão precioso. Esse Deus que é capaz de abrir o mar novamente ao favor dos seus filhos. Senhor Jesus, quando foi necessário abrir o Jordão, oh grande Deus, Eles tocou com a sua capa, Senhor. Eliseu já tinha visto Elias fazer isso e o Jordão já tinha sido aberto. Eliseu chegou com aquela capa na mão, com a palavra de Deus na mão. Jordão transbordando, tocou com aquela capa e disse: aonde está o Deus de Elias? Onde está o Deus de William Branham? Que fez através de Deus, usando aquele homem, o ministério de William Branham. Câncer caiu na plataforma. Braço que era curto voltou à sua normalidade novamente. Perna que estava minguada voltou à sua normalidade. Tocou com aquela capa no Jordão. Aonde está o Deus de Elias? Oh Senhor! E nós estamos aqui com essa mensagem nas nossas mãos. Nós estamos aqui com essa Bíblia que nós cremos de todo o coração nela. E nós estamos aqui, Senhor, diante desse Jordão. Aonde está o Deus de William Branham? Oh, Jesus! Toca, irmã! Toca, irmão! Com essa capa que está nas suas mãos. Toca nesse Jordão. Aleluia! Ele rachou no meio. Ele abriu no meio. Glória a Jesus. Jordão que estava transbordando
abriu no meio para ele passar. Oh, Deus do impossível. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa flecha do livramento maravilhosa que está ao nosso favor. Aleluia. Ela está toda lambuzada de sangue ao nosso favor. Oh, Deus. Obrigado, Jesus, pela tua visita tão maravilhosa. O teu poder é imenso. Nada se compara ao poder de Deus. Nada fica diante de Deus. Quando os irmãos estavam lá no deserto sem água, o Senhor disse para Moisés: toca nessa rocha. Aleluia. Toca nessa pedra. Deus tirou água da pedra. Aleluia. Oh, grande Deus. Se necessário, o Senhor tira a água da pedra de novo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor muda as coisas. O Senhor muda as coisas. Aleluia. Aleluia. O Senhor faz tudo que for necessário por um filho seu. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória nós damos ao nosso Deus. Pai bendito, aceita a nossa gratidão. Colhe as lágrimas, ó Pai, que brotaram desses olhos. Guarde-os, ó Deus. Socorre essas vidas exprimidas, essas vidas sofridas, essas vidas esmagadas, que têm um valor tão grande em suas mãos. O Senhor esmaga a rosa, o Senhor aperta mesmo, para sair o que há de melhor nela, sair o perfume. Louvado seja Deus. O Senhor está esmagando a sua igreja, para tirar o que há de melhor nela, que é o seu caráter, a sua fé. O Senhor ama ver nós adorando. O Senhor ama ver as coisas tudo contrárias, as contradições, e problemas de um lado, e problema com o marido, e problema com o filho, e problema com a esposa, e problema com isso, e com aquilo, e nós aqui firmes, louvando a Deus, glorificando a Deus. Obrigado, Senhor, pelas lutas que eu tenho tido. Obrigado pelas coisas que têm dado certo para mim. Obrigado pelas coisas que têm dado errado na minha vida. Obrigado, Senhor, pelo meu esposo. Obrigado pela minha esposa. Obrigado pelos meus filhos. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado, obrigado, obrigado. Veja como que as coisas mudam quando o amor divino desce. Não tem lugar, não tem espaço para mais nada. A graça soberana estabelece o seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Os marimbondos voltaram para os seus ninhos. A graça soberana. Ó grande Deus, o touro bravo ajoelhou diante do profeta de Deus. O amor divino faz isso, ele amansa as feras. Ele amansa as feras. Aleluia, o que pode parar diante do amor de Deus? Que enfermidade pode parar diante do amor de Deus? O que pode ficar diante do amor de Deus? Nada pode parar diante desse amor divino. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado. Essa palavra fica tão pequena. Essa palavra obrigado fica tão pequena, Senhor.
O Senhor merece tanto, tanto de nós. Obrigado, é o que nós podemos fazer, é o que nós podemos falar, é o que temos para dizer. Obrigado, obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado por essas vidas, obrigado por esses corações, obrigado por essa igreja tão maravilhosa. Obrigado por cada irmão, o amor que temos em nossos corações por cada um deles. É uma satisfação, uma alegria reencontrá-los. É uma alegria poder abraçá-los. Ó Deus, obrigado, 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 obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meu Senhor enviou-me aqui para te dizer que essa dor hoje vai ter fim. O que ele prometeu chegou a hora de cumprir. Pode inimigo se levantar, mas não vai conseguir. Enfrente essa barreira, ultrapasse essa fronteira. É hora de vencer. Nosso Deus é poderoso. Basta somente você crer. Ele faz o impossível. Basta somente para te defender. Eu já posso sentir sua presença nesse lugar. Uma vitória hoje. Ele veio entregar milagres e maravilhas, operando já está, porque a glória do Senhor inundou este lugar. Descanse nas promessas do Senhor. Ele tem por você imenso amor. Sara tuas feridas, restaura tua vida, renova o teu coração, te acolhe em seus braços, te fazendo um campeão. Enfrente esta barreira, ultrapasse essa fronteira. É hora de vencer. Nosso Deus é poderoso. Basta somente você crer. Ele faz o impossível. Basta para te defender. Eu já posso sentir sua presença nesse lugar. A tua vitória hoje. Ele veio entregar milagres e maravilhas, operando já está, porque a glória do Senhor inundou este lugar. Eu já posso sentir
presença nesse lugar, a tua vitória hoje. Ele veio entregar milagres e maravilhas, operando já está, porque a glória do Senhor inundou este lugar. Glória do Senhor inundou este lugar. Graças a Deus. Aonde Ele está, tudo pode acontecer. Graças ao bom Deus. A Ele seja dado toda a honra e toda a glória.